Saudações, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula de técnicas de parecer. Desta feita, nós vamos abordar o tema tomada de contas especial. Nós vamos, para desenvolver esse tema, obviamente, como nós fizemos da última vez, fazer um estudo de caso. Não sem antes a gente abordar algumas peculiaridades do tema. Vamos a elas então. Primeiramente, a tomada de contas especial, nós temos que ter alguns conceitos relacionados a esse processo específico de contas. Por que é chamada especial? Porque ela não é ordinária. A ordinária seria a tomada de contas ou a prestação de contas, que são aquelas contas anuais que os jurisdicionados têm o dever de apresentar ao tribunal e que serão julgadas até o exercício subsequente da sua apresentação. Então, as contas relativas ao exercício de 2020, por exemplo, serão apresentadas em 2021 e poderão ou deverão ser julgadas até o final do exercício subsequente, ou seja, até o final de 2022. Qual é a peculiaridade, então, que distingue a tomada de conta especial de uma conta ordinária? As contas ordinárias você vai examinar a gestão do exercício inteiro, enquanto a tomada de conta especial ela é pontual, ela muito se assemelha à representação, a denúncia, onde existe indícios de irregularidades ou impropriedades em um determinado convênio, um determinado contrato, e isso chega ao conhecimento do tribunal por meio, então, desse instrumento processual denominado tomada de conta especial. Em que situações, então, essa tomada de conta especial é instaurada? Isso é importante também, é objeto de questionamento na prova objetiva. A primeira delas, omissão no dever de prestar contas. A omissão no dever de prestar contas, então, enseja a instauração da tomada de conta especial. Por quê? Imagine, nós vamos ver essa situação hoje no nosso estudo de caso, que um prefeito recebe recursos federais para desenvolver determinado programa de interesse do seu município. Esses recursos, que nós denominamos transferências voluntárias, embora tenham sido transferidos voluntariamente pela União para o município, para o ente federado municipal, eles não são recursos do município. Mas eu não estou transferindo voluntariamente? Sim, estou, por meio de um convênio, de um ajuste, de um instrumento congênere, o que quer que seja. Importa aqui, para a nossa análise, é que o fato de eu estar transferindo voluntariamente, eu não estou doando, não há uma doação. Não é um recurso que a partir do momento que eu transfiro, passa a ser do município. Não, eu transfiro para que ele desenvolva aquele programa específico, para que ele atinja aquele objetivo que foi consignado naquele convênio. E, portanto, ele deve prestar contas a mim, o órgão repassador, ou o ente repassador, quanto à boa e regular aplicação desses recursos. Então, ele tem o dever de prestar contas. Toda vez que ele se omite nesse dever, ele está sujeito a responder à tomada de conta especial, que vai ser instaurada toda vez, então, que ele se omitir nesse dever. Outra situação, indícios de irregularidades com dano ao erário. Desvio, desfalque, ou seja, uma aplicação indevida desses recursos que vão gerar prejuízo ao erário, são sim objeto de a instauração de uma tomada de contas especial. Mas quer dizer então que eu só vou examinar isso na tomada de contas especial? Não. Nós vimos que numa prestação de contas, numa tomada de contas anual, essas irregularidades serão objeto também de fiscalização. A diferença é que aqui essas irregularidades nos chegam por meio do órgão que firmou um convênio com a União, que firmou um ajuste, qualquer que tenha sido o instrumento utilizado para gerir recursos em favor daquele ente federado. Pode ter sido um município, pode ter sido um estado. Nessas situações também eu vou ter a incidência ou vou gerar o dever, a obrigação de ou
a unidade que recebeu esses recursos instaurar a tomada de contas especial, ou o próprio TCU poderá instaurar. Nós vamos ver isso mais adiante. Quais são as possibilidades de instauração, então? Que eu agora há pouco ainda falava, a unidade jurisdicionada tem o dever primário de fiscalização. É ela que compete, a ela compete, então, fiscalizar a aplicação dos recursos. Tudo bem, quem repassa é a União, mas a União não faz isso diretamente, ela faz por meio de um ministério, de uma secretaria executiva, o que quer que seja. E ela repassa esses recursos para o ente federado ou a unidade administrativa que vai gerir esses recursos. Pois bem, quem tem o dever de fiscalizar a correta aplicação dos recursos não é o TCU, originariamente. O dever primário de fiscalização compete ao poder concedente desses recursos, que a União faz por meio, como eu falei, dos ministérios, das secretarias e outros órgãos a elas subordinados. Mas pode ser que essa fiscalização decorra de uma determinação do TCU. Imaginem que no curso de uma auditoria, de uma inspeção, o auditor, a equipe de fiscalização, se depare com uma irregularidade. Por dever de ofício, eles vão representar ao tribunal para que se apurem aquelas irregularidades. E pode-se chegar à conclusão, no final dessa representação, de que há indícios suficientes de irregularidade com prejuízo ao erário. Nessa situação, o prejuízo não pode ser apurado em sede de representação. É uma picuinha processual? Sim, mas é o que pode cair exatamente na prova e vai diferenciar aqueles que detêm esse conhecimento. Então, em sede de denúncia e representação, só relembrando as aulas passadas, a gente não tem como apurar dano ao erário. A gente não tem como quantificar esse dano e imputar esse débito ao responsável. Isso eu só posso fazer em sede de contas, que é ordinária, que é especial, como é o caso que nós vamos ver aqui hoje. Nessa situação, então, o tribunal, ao se deparar com esse caso específico, ele poderá, então, determinar a conversão daquela representação em uma tomada de conta especial, para que o gestor possa ser citado, e aí sim você possa condená-lo ao ressarcimento do prejuízo que ele causou. Ok? Então fique bem claro isso. Então existe a via da própria unidade que recebe os recursos no exercício do seu dever primário de fiscalização, instaurar a TCE, ou ainda o próprio TCU, já exercendo o controle externo sobre todos aqueles que gerem recursos em nome da União, fazer essa determinação. Então, ele determina a instauração de uma TCE para que se apure os fatos, identifiquem os responsáveis e quantifique o dano, se for o caso. Falamos então, do dever primário, falamos da determinação do TCU, falamos, então, da conversão de denúncia e representação em uma tomada de conta especial. Qual é a finalidade dessa conversão? Mais uma vez, aqui reprisando para vocês, tão somente eu poder citar o responsável, lembrando a diferença entre citação e audiência. Audiência eu posso fazer no curso da denúncia, da representação, de um processo de auditoria, de uma fiscalização qualquer. A intenção da audiência se o responsável não elidir a sua responsabilidade em relação aos fatos que estão sendo a ele imputados, ele pode sofrer uma sanção, no máximo. Ele nunca vai ser condenado a ressarcir em sede de denúncia, de representação e de fiscalização. Quando é que ele pode ser, então, condenado ao ressarcimento? Quando eu estiver em sede de contas, quer ordinária, são as contas anuais, quer especial, como o caso da tomada de conta especial que veremos hoje. Então está aqui, uma das finalidades da TCE é exatamente a condenação ao ressarcimento. Sem prejuízo, obviamente, aplicar sanções. Então, sanções eu posso tanto em sede de audiência quanto em sede de citação. Mas a condenação ao ressarcimento apenas em sede de citação. E para isso eu tenho que me posicionar no processo por meio de
processos anuais de contas ou de uma tomada de conta especial. Vamos em frente. O regimento interno traz lá no seu artigo 254 quais são as situações, então, que eu poderia instaurar ou tomar medidas concernentes à instauração da tomada de conta especial. Nós vamos ler rapidinho aqui para vocês se ambientarem. A fiscalização da aplicação de quaisquer recursos repassados pela União. Então interessa aqui a origem dos recursos. Se a origem dos recursos for federal, a origem for federal, então incide a jurisdição do TCU sobre esses recursos, sobre a aplicação desses recursos. Então, repassados pela União, pelas autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo poder público, demais órgãos e entidades da administração pública federal, mediante convênio. Isso aqui é o principal instrumento de repasse de recursos públicos federais para os demais entes federados. Tá? A União, diretamente, ela executa muito pouco. Ela repassa a maioria dos recursos públicos que são arrecadados, né, por meio dos tributos para os demais entes federados por meio desses instrumentos. Convênios, acordos, ajustes, né? E qual é a diferença disso para um contrato? A diferença é que num convênio eu tenho uma convergência de vontades. Existe ali uma cooperação mútua entre os entes envolvidos. Né? Quando o contrato você tem de um lado, né, a contraprestação pecuniária e em contrapartida você tem o interesse do Estado em receber aquele serviço, receber aquele bem. Né? A relação é contratual. Aqui a relação é de cooperação. O que não afasta a fiscalização pelo tribunal, nem num caso nem no outro. Mas nesse daqui possa parecer, porque é cooperação, então não existe aí uma fiscalização tão cerrada. Muito pelo contrário. Aqui é que onde o tribunal acaba exercendo a maior parte das suas ações de controle externo. Então, acordos, ajustes, instrumentos do mesmo gênero, né, instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal, a município ou qualquer outra pessoa, física ou jurídica, pública ou privada. Dá um exemplo que não seja, então, um ente federado, Eliseu. Beneficiários dos recursos transferidos via Lei Rouanet, né? Que pode ser artistas, pessoas jurídicas, né? Tem o dever de prestar contas. Por quê? Porque esses recursos não foram doados. Foram transferidos para que fossem atingidos determinados objetivos que foram firmados nesse acordo. Né? E se não atendidos, aquele que tem o dever de prestar contas pela boa e regular aplicação dos recursos vai responder. E poderá, inclusive, ser condenado ao ressarcimento. Como, se vocês já ouviram falar, diversos casos aconteceram. Pessoas que assumiram a obrigação de desenvolver determinado projeto de cunho artístico, social e tal, e não cumpriram esse dever, né, tiveram, então, suas contas julgadas irregulares pelo tribunal e condenados a devolver esse recurso que receberam. Por quê? Porque não geriram corretamente. Não aplicaram de forma devida. Então, a fiscalização da aplicação desses recursos, né, será feita pelo tribunal por meio de levantamentos, de auditorias, de inspeções, acompanhamentos ou monitoramentos. O que são aqui? Isso aqui são espécies de fiscalização. Se vocês forem examinar no regimento interno, são essas 5 as espécies de fiscalização a cargo do tribunal. Cada uma com as suas peculiaridades, que não convém aqui a gente adentrar nesses pormenores agora nessa aula. Bem como por ocasião do exame do processo de tomada de contas e prestação de contas da unidade ou entidade transferidora dos recursos. Tá? Então ele está falando aqui, a fiscalização da aplicação desses recursos que sejam transferidos via convênio, acordo, instrumentos congêneres a qualquer ente federado, ou ainda qualquer pessoa física ou jurídica, de natureza pública ou privada, né, será objeto de fiscalização por meio
exatamente das espécies de fiscalização que o tribunal lança a mão para o exercício do controle externo, que são essas aqui: levantamento, auditoria, inspeção, acompanhamento e monitoramento. Tá? No parágrafo 3º, vem aí dizendo, exatamente, dando a noção exatamente do que pode ser feito no exercício dessa fiscalização. Então aqui, ó, a autoridade administrativa competente deverá adotar imediatas providências com vista à instauração de tomada de conta especial no caso de omissão na prestação de contas, ou quando constatar irregularidade na aplicação dos recursos federais transferidos, sob pena de responsabilidade solidária. Então perceba aqui o seguinte, ó, na forma prescrita em ato normativo. O dever de fiscalização primário é da unidade repassadora. Então é ela que repassou os recursos para o município, para o estado, para uma determinada pessoa física, para o desenvolvimento de um determinado programa ou ação de interesse estatal, obviamente, né? Ela tem o dever primário dessa fiscalização. É ela que deve instaurar, deve adotar todas as medidas para que se comprove a boa e regular aplicação desses recursos. Caso contrário, ela pode ser, inclusive, responsabilizada solidariamente com aquele que deu causa ao prejuízo, aquele que geriu de forma irregular esses recursos. Ok? Vamos então ao estudo de caso, né? Sem muitas delongas. Eu trouxe aqui, obviamente, uma situação real, adaptada, obviamente, aqui omitindo o nome dos responsáveis e do município envolvido, mas isso aqui acontece com muita frequência dentro do tribunal. Por isso que eu trouxe aqui ao exame, nosso estudo, exatamente porque eu acho ser muito provável que uma questão parecida com essa seja abordada em prova. Tá? Inicialmente eu fiquei na dúvida entre abordar uma espécie recursal, um recurso, né, ou uma TCE, para a gente finalizar os nossos estudos aqui, das peças práticas, mas eu optei exatamente por TCE. Recurso eu nunca vi cair em prova. E recurso já seria assim, a segunda instância do tribunal, né, depois de já julgado. Eu penso que numa prova prática, né, numa peça prática que seja cobrada algum conhecimento de vocês, eles vão cobrar conhecimentos ainda a serem examinados na primeira, vamos dizer assim, seria a primeira instância do tribunal, né? Lembrando, o tribunal não tem segunda instância, já que é ele mesmo que julga os próprios recursos, né? Então, eu tenho para mim que a tomada de conta especial é uma peça que é mais factível, mais possível de ser objeto do exame de vocês. Então vamos lá, né? Isso aqui nada mais é que um convênio em que foram repassados recursos para um determinado município, houve omissão do ex-prefeito, e aí se seguem alguns fatos que nós vamos destacar aqui para vocês. Vamos lá, a leitura do caso em si. A Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, instaurou tomada de contas especial para apurar omissão no dever de prestar contas do ex-prefeito de Cara-de-Peroba, Amapá, Tício da Silva, relacionados ao convênio 1234/2014, para implantação de abastecimento de água no município, bem como por não ter comprovado a regularidade na aplicação dos recursos federais destinados para essa finalidade. Então perceba, aqui eu já consigo identificar alguns fatos, né, que serão imprescindíveis de serem abordados na minha peça. Eu já tenho aqui a unidade jurisdicionada, a Fundação Nacional de Saúde. Eu já sei quem é a pessoa que está sendo fiscalizada, que é o Tício da Silva, o ex-prefeito de um determinado município. Se trata de um convênio, né? O que ele fez? Ele se omitiu no dever de prestar contas e também não comprovou a regularidade na aplicação desses recursos que lhe foram transferidos. Tá? Basicamente o que nos interessa aqui desse primeiro parágrafo. Vamos aos demais. Foram repassados 1.400.000 nos exercícios de 2014 e 2015, integralmente geridos no mandato do ex-prefeito.
Isso aqui pode ser uma informação desimportante à primeira vista, mas não é. Né? Ele está dizendo aqui, como é que está dizendo aqui? Os recursos que foram transferidos foram geridos integralmente no mandato desse prefeito, ou seja, não foram geridos pelo prefeito sucessor. O referido convênio vigeu até 25 de janeiro de 2018, em virtude de prorrogação autorizada por meio de aditivo, já na gestão do prefeito sucessor. Essa informação aqui também é importante. Tá? A vigência do convênio, né, ela se estendeu até o mandato do prefeito sucessor. Aí o que isso importa aqui para a nossa análise? Nós vamos ver mais adiante que existe uma súmula do tribunal tratando especificamente desse fato. Quem é o prefeito sucessor é o senhor Manolino da Costa, que devolveu o saldo existente na conta específica do convênio. Então, é bastante comum também, na gestão desses recursos públicos, que uma parte deles, né, porque você não gasta exatamente 1.400.000, fiquem lá como saldo, né, na conta específica do convênio. Tá? E, óbvio, se sobrou algum recurso, ele deve ser devolvido para o órgão repassador. Né? Foi o que fez aqui o prefeito sucessor. Adiante. As obras para instalação de sistema de abastecimento de água no município não foram totalmente executadas. Então, a primeira notícia que se tem aqui é que a execução foi parcial. Né? Ou seja, eu tinha que implantar um sistema de abastecimento de água e as obras não foram completas, né? Foram executadas de forma parcial. A parcela efetivamente realizada ainda se mostrou inútil, pois os serviços essenciais para a operação do sistema de abastecimento de água não foram executados ou o foram de forma inservível. Essa importante informação também aqui é trazida no comando da questão. A título de exemplo, não houve aquisição da estação de tratamento de água, ETA. A base para a ETA até foi construída, mas sem as características adequadas para suportar o seu peso. Nós já identificamos aqui falhas de projeto. Né? Por sua vez, a casa de bombas construída necessitou de adequações para permitir a instalação de bombas de recalque. Outra falha é a tubulação de descida do reservatório elevado construído, que é de material próprio para esgoto e não para água. A comunidade, em consequência, não pôde utilizar os serviços que necessitaram de refazimentos para o seu futuro complemento. Essa informação aqui, é determinante. Ora, se eu estou implantando um sistema de abastecimento de água, obviamente eu quero que esse sistema funcione. De que adianta eu construir um negócio meia boca, não observando regras específicas de engenharia, né, e para a correta construção desse sistema, inclusive utilizando materiais inadequados, né, de esgoto no lugar que seria um material para tratamento de água, né, não, sem observar requisitos mínimos necessários para o funcionamento desse sistema. De que adianta eu implantar esse sistema de forma parcial, sem que ele atenda esses requisitos e sem que ele, de fato, preste algum serviço útil para a comunidade? Nada. Então, ainda que eu compre, mas eu fiz parcialmente a obra, mas o que você fez não se presta a coisa alguma. É a mesma coisa que você construir uma ponte que liga nada ou coisa nenhuma. Né? Uma ponte, não sei se vocês já passaram pelas estradas, você vê as pontes assim paradas, aquelas obras largadas assim. Qual foi a utilidade para a comunidade, para a população, para os cidadãos em geral, né, daquele programa, daquela ação desenvolvida? Nenhuma. O dinheiro foi jogado fora. Né? Nessas situações, normalmente o tribunal condena ao ressarcimento, o responsável, pela integralidade dos recursos. Não importa que se ele executou, mas eu executei aqui, eu tenho nota que eu gastei aqui 50%, 60%, mas no final das contas você não entregou o objeto. O objetivo era um sistema completo de abastecimento de água, não uma coisa que não fosse útil para a sociedade. Ainda nós estamos no comando da questão mais extenso, mas eu fiz questão de
exatamente trazer um caso mais extenso para que a gente pudesse aprofundar o nosso estudo. Tanto o ex-prefeito quanto o sucessor foram ouvidos em sede de citação. Tá? O ex-prefeito demonstrou posteriormente, em sede de citação, que as obras foram concluídas. Isso aqui é um dado, né? Ou seja, após ele ter sido ouvido em citação, ele demonstrou que as obras foram concluídas. Né? Vamos imaginar que ele tem, então, consertado todas aquelas irregularidades que foram apontadas inicialmente e ele concluiu a obra, entregou a obra. Só que tem um detalhezinho aqui, ó. Sem, contudo, demonstrar o nexo de causalidade entre os recursos federais repassados e as despesas realizadas para essa conclusão. Mas de que importa isso daí? Né? Interessa que a obra foi concluída. Um primeiro exame a gente podia imaginar isso daí. Não. O tribunal entende o seguinte: você tem que comprovar que você executou a obra com os recursos que ele repassou, que a União repassou. Né? Você não pode pegar, por exemplo, recursos de outra fonte para executar essa obra. Por quê? Porque isso dá ensejo a diversas formas de maracutaia e de aplicações indesejáveis. Né? Você transfere recursos de uma fonte para outra. Fica uma confusão, você não sabe de onde veio esse recurso. Não sabe nem, se você não sabe bem a fonte, você pode dizer então que o recurso federal foi desviado para outra coisa, para enriquecimento ilícito do próprio gestor e tal. Então o tribunal exige que a comprovação da boa e regular aplicação desses recursos seja diretamente relacionada, exista o que a gente chama de nexo de causalidade entre os recursos federais que foram transferidos e as despesas que foram realizadas. Para isso você tem uma conta específica do convênio para você exatamente demonstrar que todos os recursos que foram retirados dessa conta foram para pagar as despesas relacionadas àquele convênio. Tá? E quando você não consegue comprovar esse nexo, obviamente você vai ser condenado a devolver esse recurso. E o sucessor comprovou ter ajuizado a ação de improbidade administrativa em desfavor do seu antecessor, em razão da ausência de documentação relativa ao convênio em questão. Então, o sucessor, né, quais foram as medidas que ele tomou, né, diante da omissão no dever de prestar contas, ou de que os documentos necessários à comprovação ou a essa prestação de contas tivessem sido a ele repassados. Né? Porque o prefeito não repassou esses documentos, ele não teve como prestar essas contas, já que o convênio se encerrou exatamente no seu mandato, do prefeito sucessor. Né? Só que como ele ia prestar contas de algo que ele não tinha documentação? Né? A omissão foi do ex-prefeito. Por isso ele ajuizou uma ação de improbidade administrativa em desfavor do seu antecessor, para que fossem, então, adotadas as medidas cabíveis. Então, o nosso comando da questão é o seguinte: elabore parecer conclusivo sobre o encaminhamento adequado à situação hipotética acima descrita, necessariamente contemplando a modalidade de julgamento das contas, a necessidade de condenação e ressarcimento e aplicação de sanções. Tá? Nós vamos ver isso na sequência após o intervalo.